Tony Ferguson pode não ser exatamente um gênio, apesar do cara estudar em Harvard, mas ele criou um dos termos mais interessantes do UFC, o chamado Dana White Privilege, o privilégio do Dana White. E meus amigos, esse assunto não é de hoje, já faz muito tempo que a gente fala sobre isso, de lutadores que acabam atravessando o mérito esportivo e acabam ganhando oportunidades que outros lutadores não conseguiriam porque não são tão rentáveis, tão comerciais e nem tão carismáticos assim. Muitas vezes no UFC o dinheiro acaba falando mais alto. E vamos falar deles aqui nesse vídeo, os lutadores que receberam privilégios do Dana White. E calma, eu não tô falando de privilegiados nos resultados das lutas ou na decisão dos juízes. Até porque não é o UFC quem julga as lutas. Muita gente ignora ou simplesmente não sabe, mas os juízes que pontuam as lutas do UFC não são contratados pelo UFC, mas sim pela comissão atlética do governo em que a luta tá acontecendo. O UFC não tem controle algum sobre esses juízes, eles nem sequer escolhem quem vão pontuar a luta. Então não vamos falar sobre isso, vamos falar de coisas que o UFC tem controle, ou seja, colocar tal lutador em tal luta, colocar ele numa disputa de cinturão apesar de no mérito esportivo ele não merecer, e outros mimos que certos lutadores recebem e outros não, porque o dinheiro fala mais alto. Deixando tudo bem claro, eu sei que alguns nomes já estão aparecendo na sua cabeça, então vamos começar logo essa lista. Michael Chandler. Quando Michael Chandler encerrou seu contrato com o Bellator lá em 2020, começou uma verdadeira corrida entre as principais organizações de MMA do mundo para ver quem conseguia pegar o ex-tricampeão. Mas o UFC acabou ganhando essa corrida porque fez uma proposta irrecusável para o Iron Mike. Ele seria o reserva da luta entre Khabib Nurmagomedov e Justin Gaethje no UFC 254, válida pelo cinturão peso leve do UFC. Ou seja, se Khabib ou Justin Gaethje tivessem se lesionado no UFC 254, o Michael Chandler teria disputado o cinturão sem nunca ter lutado no UFC. Por sorte, isso não aconteceu e o Chandler só veio estrear meses depois contra o top 5 Dan Hooker. E aí, depois dessa vitória, apenas uma vitória no UFC, ele disputou o cinturão vago contra o Charles do Bronx, que em comparação precisou de 8 vitórias seguidas para conseguir a oportunidade pelo título, enquanto o Chandler só precisou de uma. Felizmente, o campeão já tinha nome. Número 4, Holly Holm. Quem acompanhou sabe o que eu tô falando, mas houve uma época em que era praticamente uma tradição ver Holly Holm disputando algum cinturão feminino todo santo ano. A ex-campeã dos Galos é uma das lutadoras mais populares da história, afinal, ela é a Buster Douglas do MMA feminino, ela venceu a Ronda Rousey no seu auge. Mas a verdade é que o que veio a seguir para Holly Holm depois de vencer a Ronda Rousey não foi tão brilhante assim. Holly perdeu o cinturão na primeira defesa de título para a Miesha Tate, na sequência foi dominada pela Valentina Shevchenko. E mesmo vindo de 2 derrotas seguidas, a Holly Holm ganhou a chance de disputar o cinturão inaugural do peso pena contra a Germaine de Randamie. E isso aconteceu, claro, porque a Cris Borg não estava disponível e a Holly Holm era, como eu falei, uma das lutadoras mais populares do plantel do UFC. A Holly Holm acabou sendo derrotada pela Germaine de Randamie, mas na luta seguinte ela venceu a grandiosa Bethe Correia e isso foi o bastante para ela disputar o cinturão de novo, no mesmo ano, contra a Cris Borg. E novamente, a americana foi derrotada. E aí depois disso, depois de perder para Cris Borg, a Holly Holm venceu a Megan Anderson em 2018. E mesmo vindo de 4 derrotas nas últimas 6 lutas, ela disputou o cinturão de novo em 2019, agora contra Amanda Nunes, onde foi nocauteada no primeiro round. Verdade seja dita, a vitória contra Ronda Rousey deu muitos passes para a carreira da Holly Holm. Número 3, Brock Lesnar. Brock Lesnar foi e ainda é um dos principais nomes de toda a história da WWE, o famoso evento de telecat que é muito famoso nos Estados Unidos, o que fazia de Brock Lesnar uma verdadeira estrela. Ele atraía a grande massa. E aí, em 2007, ele decidiu deixar as lutas teatrais e entrou para as lutas reais, fazendo sua estreia no MMA pelo evento K1 Dynamite. E após a sua única vitória no esporte, um cartel de 1/0, o Brock Lesnar já foi contratado pelo UFC, que obviamente estava visando o enorme sucesso que o astro da WWE podia trazer para a empresa. Porém, logo na estreia do Brock Lesnar dentro do UFC, ele acabou sendo finalizado pelo ex-campeão dos pesos pesados, Frank Mir, no primeiro round. Mas o UFC não desistiu de apostar no Brock Lesnar, e depois que ele conseguiu vencer o Heath Herring na luta seguinte, isso foi o bastante para ele ganhar a chance de disputar o cinturão dos pesos pesados contra Randy Couture. Vamos lá, primeiro o cara ganhou a chance de disputar o cinturão dos pesos
pesados, tendo apenas uma vitória e uma derrota no UFC e 3 lutas na carreira inteira. E segundo, que esse title shot do Brock Lesnar acabou furando a fila do Minotauro, que era campeão interino. O Brock Lesnar furou a fila de um campeão interino. Porém, vamos ser justos, o Brock Lesnar fez por merecer, aproveitou a oportunidade e conseguiu vencer o Randy Couture, que naquela época já estava com 45 anos de idade, foi o campeão mais velho da história do UFC. E a razão de todo esse privilégio do Brock apareceu logo em seguida. A luta dele contra o Randy Couture superou a marca de 1 milhão de pacotes vendidos, assim como todas as lutas seguintes do Brock Lesnar. E foi também por esse motivo que lá em 2018, mesmo sem lutar há séculos, ele quase ganhou a chance de disputar o cinturão direto contra o Daniel Cormier. Até a chegada de Conor McGregor, Brock Lesnar foi o atleta mais rentável da história do UFC. E é por isso que ele conseguia todos esses mimos, todos esses privilégios do Ultimate. Número 2, Colby Covington. Vamos agora abordar um tema bem atual, que é o enorme privilégio que o Colby Covington está recebendo no UFC. Porque mesmo lutando uma vez por ano, mesmo tendo disputado o cinturão e perdido 2 vezes em 2 das suas últimas 4 lutas, e apesar de não ter vencido absolutamente ninguém de todo o top 15 do peso meio médio, Colby Covington vai disputar o cinturão dos meio médios contra Leon Edwards. Vou repetir, de todo o ranking meio médio do UFC atual, o Colby Covington não venceu absolutamente ninguém. E esse cara vai disputar o cinturão, vai passar à frente de Gilbert Durinho e Belal Muhammad. Lembrando, o Gilbert Durinho tá indo para sua 3ª luta somente em 2023 e a gente tá em abril. O Belal Muhammad, por sua vez, tá com 9 vitórias seguidas, enquanto o Colby Covington só tem uma vitória contra um cara que acabou de se aposentar e vai disputar o cinturão contra o Leon Edwards. De novo, o trash talk, o fator comercial, saber se promover e promover suas lutas, mesmo que você seja odiado, pode abrir várias portas que outros não conseguem por meios convencionais, ou seja, somente pelo mérito esportivo. Número 1. Conor McGregor. Por onde começar? Bom, eu acho que é muito simples explicar aqui o que é que aconteceu. Estamos falando do lutador mais popular e rentável da história do UFC. Dos 10 maiores pay-per-views da história da organização, 8 foram com lutas dele. Ele é o maior trash talker da história do MMA. Então acho que é de se esperar que Conor McGregor receba um certo privilégio por parte do UFC. A começar por sua chegada no Ultimate. Dana White viu o potencial que o Conor McGregor tinha e pavimentou um caminho para a sua ascensão. Da sua estreia até a sua primeira disputa de cinturão, o McGregor não enfrentou nenhum wrestler, só enfrentou striker. Ele bateu inclusive alguns nomes que viriam a se tornar grandes lutadores, como Dustin Poirier e Max Holloway, que na época eram subdesenvolvidos. Conor chegou a disputar o cinturão contra o José Aldo, evitando todo o top 5 da época. Ele ganhou a chance ao título vencendo o 9º do ranking, Danny Silver. E detalhe, ele venceu o José Aldo e todo mundo pediu por uma revanche imediata para o Aldo, até porque fazia total sentido. Mas isso nunca aconteceu porque a organização atendeu aos desejos do irlandês, que queria se tornar o primeiro campeão de 2 categorias ao mesmo tempo, algo que o UFC nunca havia permitido até a chegada do McGregor. Sem falar que nesse meio tempo, o próprio McGregor recebeu uma revanche imediata contra o Nate Diaz, apesar da luta não valer cinturão nenhum. McGregor se tornou o primeiro duplo campeão da história do UFC, apesar de nunca ter defendido nenhum dos 2 cinturões. McGregor ganhou a chance de fazer um crossover no boxe e enfrentar Floyd Mayweather em uma oportunidade que nem o Anderson Silva recebeu no seu auge, quando ele queria enfrentar o Roy Jones Jr. O McGregor atirou um carrinho dolly em um ônibus do UFC, ferindo 3 lutadores e cancelando 3 lutas que aconteceriam naquele final de semana, e mesmo assim não passou por punição alguma da organização. Inclusive ele foi preso pela polícia de Nova York, mas o UFC não puniu ele de forma alguma. O tratamento diferenciado do McGregor já está até bem estabelecido pelos fãs, os fãs nem sequer se surpreendem mais. E hoje, vindo de 3 derrotas nas últimas 4 lutas, é bem possível que o McGregor dispute o cinturão caso consiga vencer o Michael Chandler na próxima luta. E o pior, talvez ele até escolha qual categoria que ele vai disputar, peso leve ou meio médio. Mas vamos ser justos, no seu auge, o McGregor realmente venceu todo mundo que o UFC colocou na frente dele, inclusive José Aldo e o Ed Álvares. Ele também soube aproveitar as oportunidades que foram oferecidas para ele e também soube se promover suas lutas, se promover e ter muito carisma. Mas não há dúvidas que o UFC viu o potencial do irlandês desde o início e pavimentou seu caminho. Hoje em dia, inclusive, ele é maior do que o próprio UFC em muitos países. E por isso, mesmo em má fase, Conor McGregor ainda recebe o selo Tony Ferguson de privilegiado
privilegiado do Dana White. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.